A paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal no YouTube, para a honra e glória de nosso santo Deus maravilhoso. Hoje, sexta-feira, graças a Deus, por esse último dia da semana, trazendo bons conteúdos para vocês, bons conteúdos inovadores, conteúdos da escola, para a gente debater, para a gente aprender, ok? Durante esse final de semana, eu estarei lendo a palavra do Senhor com vocês, para que eu possa ser usado como canal de bênção para as pessoas, para os meus inscritos, que você possa estar compartilhando os vídeos e revisando bem, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre a Noite dos Cristais. O que é isso, a Noite dos Cristais? Bom, a Noite dos Cristais aconteceu no dia 9/11 de 1938, 9 de novembro de 1938, que aconteceu tipo uma confraternização, uma chamada de prisioneiros recém-chegados, a maioria judeus, presos durante a Noite dos Cristais, no campo de concentração de Buchenwald, ok? Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero que vocês possam acompanhar a leitura aí. Eu deixarei aqui a imagem para vocês verem aqui. Dá para vocês perceber que a maioria dos judeus, presos durante a Noite dos Cristais na cidade de Paris, ok? Então vamos lá ler para vocês entenderem. Na noite de 9 de novembro de 1938, teve início a onda de violência contra os judeus em todo o Hessian. Embora os ataques parecessem espontâneos, como se fossem uma revolta natural da população alemã contra o assassinato de um oficial daquele país por um adolescente judeu em Paris. Na verdade, o ministro alemão da propaganda, Joseph Goebbels e outros líderes nazistas haviam organizado os pogroms, chacina dos judeus. Cuidadosamente, muito antes deles acontecerem, num período de apenas 2 dias, mais de 250 sinagogas foram queimadas, cerca de 7.000 estabelecimentos comerciais judaicos destruídos. Dezenas de judeus foram mortos, e cemitérios, hospitais, escolas e canais judias saqueados. Tudo antes a total indiferença da polícia e dos bombeiros e da população. Os pogroms ficaram conhecidos como Kristallnacht, ou Noite dos Cristais. Também Noite dos Vidros Quebrados, devido aos vidros estilhaçados nas vitrines das lojas, sinagogas e moradias de judeus. Na manhã seguinte, 30.000 judeus alemães do sexo masculino foram presos pelo crime de serem judeus e enviados a campos de concentração, onde centenas acabaram morrendo drasticamente. Algumas mulheres judias também foram detidas e enviadas para prisões locais. Estabelecimentos comerciais de propriedade de judeus não puderam ser reabertos, exceto ao que passar a ser gerenciados por não-judeus. Toques de recolher foram impostos, limitando as horas do dia em que os judeus podiam sair de suas casas. Após a Noite dos Cristais, a vida de adolescentes e crianças judias na Alemanha e na Áustria se tornou ainda mais difícil. Além de serem barrados em museus, parques e piscinas, também foram expulsos das escolas públicas. Os jovens, assim como seus pais, passaram a viver totalmente segregados naqueles países. Desesperados, muitos judeus cometeram suicídio. As famílias judias
desesperadamente passaram a tentar sair da Alemanha e da Áustria para ir para outros países. Bom, isso é um transtorno mental, né? Essa noite dos cristais aconteceu muita revolta dos judeus contra, né, contra outra ditadura. Então, eles se revoltaram muito e queriam muita briga, foi muita confusão, quase que despedaçou a cidade inteira, o centro todo, né? E aconteceu esses fatos aí, né? Que, exceto, é chamado também da noite dos vidros quebrados, porque teve vidros quebrados nas vitrines, várias outras coisas que aconteceram no centro dessa cidade, porque os judeus não estavam aguentando mais por passar por situações muito difíceis, como que eles estavam passando, segundo o texto, ok? Bom, aqui tem 4 afirmativas de perguntas e respostas sobre essa questão. A primeira questão fala o seguinte: primeiro, quais os assuntos principais das fontes? Quais os assuntos principais das fontes do texto? São, na noite de 9 de novembro de 1938, teve início a onda de violência contra os judeus, estabelecimentos comerciais judaicos destruídos drasticamente. 2. O que foi a Noite dos Cristais? O que foi? Como que deu origem a este nome, a Noite dos Cristais? Fala assim: dezenas de judeus foram mortos e cemitérios, hospitais, escolas e casas judias saqueados. Tudo antes a total indiferença da polícia e dos bombeiros e da população. Com isso ficou chamado a Noite dos Cristais. Ok? Isso é chamado a Noite dos Cristais. Terceira questão. Cite 2 ideias de Hitler em A Minha Luta. Quais são as 2 ideias de Hitler, A Minha Luta? Primeiro, a concepção racista. Em princípio, ele vê o Estado somente um fim, que é a da manutenção das raças humanas. E 2, a cultura e a civilização estão neste continente, insoluvelmente ligados à existência do ariano. Quarta questão. Como os judeus viviam no período da Alemanha nazista? Passaram por muitos transtornos, muitas mortes, muitas violências. Quase aconteceu até uma guerra sobre isso. Mas aconteceu só isso. Após a Noite dos Cristais, a vida dos judeus na Alemanha ficaram mais difícil ainda. O seu convívio com a sociedade, como por exemplo, ir ao museu, parques, piscinas, também foram expulsos das escolas públicas, né? Os filhos dos judeus foram expulsos, além de serem barrados quando saíam de suas casas. Passaram a viver segregados no país da Alemanha. Segregado significa segregado. Segregado, isolado. Ficaram isolados no país da Alemanha. Por que eles ficaram isolados, os judeus? Porque se saía para a rua, era tiro na testa. Se saía para a rua, alguma família morria. Se saía para a rua, alguma coisa iria acontecer. Por quê? Desrespeitou a lei da Alemanha, né? Desrespeitou a lei do chefe militar Hitler. Então, essas foram algumas concepções que aconteceram naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, e aconteceu esses fatos, a Noite dos Cristais, uma noite violenta, uma noite conturbuosa para a população dos judeus que vivia na Alemanha e na Áustria, né? Muitas pessoas morreram e os judeus ficaram muito revoltados porque estava acontecendo isso
com as pessoas, né, com os judeus naquela época. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre essa questão, a Noite dos Cristais. Qualquer dúvida, eu deixarei aqui no site, no link, você pode ver no link, a Noite dos Cristais. Eu deixarei um site sobre essa concepção, sobre esses argumentos, ok? Espero que vocês entendam um pouco sobre a Noite dos Cristais, bem detalhadamente, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa seu like, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, que cada dia estarei postando novos vídeos a cada dia para uma história de Deus, tá bem? Eu deixarei aqui também as minhas redes sociais, meu Facebook, meu Twitter e vários outros também.